Como ter mindset de abundância e criar prosperidade e sucesso no trabalho? Se eu te dissesse que a diferença entre as pessoas que vivem uma vida comum e aquelas que alcançam prosperidade, impacto, reconhecimento e sucesso extraordinário não está na sorte, não está no diploma, não está nos contatos, mas sim no mindset. Você acreditaria? Talvez uma parte de você responda: sim, eu já ouvi falar disso. Mas outra parte, mais silenciosa, talvez diga: se isso é verdade, porque eu ainda não estou onde eu sei que poderia estar. E é exatamente isso que vamos destravar hoje. Porque existe um ponto na vida, um único momento, em que você percebe que o que te fez chegar até aqui não é suficiente para te levar para o próximo nível. E se você está aqui agora, assistindo este vídeo, provavelmente sente que já está nesse momento. Você sente que existe algo maior dentro de você, algo pedindo para ser liberado, uma força que te chama para uma vida com mais liberdade, mais sucesso, mais autoconfiança, mais prosperidade, mais impacto no seu trabalho e nas suas relações. Mas ao mesmo tempo, algo te bloqueia, algo te segura, algo te faz duvidar. E hoje, eu quero te dizer uma coisa com absoluta clareza. Não existe limite externo capaz de parar alguém que já venceu a batalha interna. E essa batalha tem nome. Chama-se Mindset de Abundância. Empresas multibilionárias nasceram dessa mentalidade. Líderes globais alcançaram posicionamento e influência porque decidiram pensar diferente quando ninguém mais estava disposto a fazer isso. Pessoas como Sara Blakely, fundadora da Spanx, que começou com $5.000 e criou uma empresa bilionária porque acreditou no próprio potencial antes que o mundo acreditasse. Ou Howard Schultz, da Starbucks, que cresceu pobre e entendeu muito cedo que ele poderia criar oportunidades, não apenas esperar por elas. Este vídeo é direto, é profundo, é transformador. E se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui hoje, você não será mais a mesma pessoa quando este conteúdo terminar. Bem-vindo ao início de uma nova consciência de prosperidade. Tópico 1. O Mindset de Abundância. A mudança interna que define quem você se torna no trabalho. Existe um instante na vida profissional em que você percebe que o maior obstáculo nunca foi a empresa, o chefe, a economia, a falta de oportunidades ou o fato de outras pessoas parecerem estar sempre um passo à frente. Existe um momento em que tudo isso cai por terra e você enxerga finalmente que o maior desafio sempre esteve dentro de você. Este é o momento em que você encontra o conceito de mindset de abundância. E quando esse conceito verdadeiramente entra na sua consciência, você não consegue mais olhar para a sua carreira do mesmo jeito. Porque ele revela, de forma quase brutal, como a mentalidade que você escolhe operar muda completamente seus resultados, suas reações, sua energia e a maneira como o mundo te enxerga. A verdade é que duas pessoas podem estar no mesmo cargo, com o mesmo chefe, no mesmo time, recebendo o mesmo treinamento, lidando com os mesmos desafios, mas uma delas avança, evolui, cresce, cria impacto, e a outra fica estacionada, sempre aos poucos convencida de que não dá, não tem jeito, não é para mim. E a diferença entre elas raramente está em competência técnica ou talento. Está em como elas pensam. Está no que elas acreditam sobre si mesmas. Está na narrativa silenciosa que repetem internamente todos os dias. Uma ópera a partir de escassez, a outra a partir de abundância. E isso, por si só, muda tudo. Mas o que realmente significa abundância? Não é pensar positivo de forma superficial. Não é acreditar que tudo vai dar certo sem agir. Não é viver em negação ou ignorar desafios. Mindset de abundância é um estado interno de confiança criativa. É a convicção íntima de que você pode aprender o que não sabe, desenvolver o que não domina, criar o que ainda não existe, influenciar aquilo que ainda não está sob seu controle. É a certeza emocional de que existe sempre uma saída, uma solução, uma alternativa, uma oportunidade, mesmo quando o mundo ao redor parece limitado. A mente abundante não nega a realidade, ela expande a realidade, ela amplia a percepção sobre o que é possível. E isso é extraordinariamente poderoso no ambiente de trabalho. Quando alguém opera a partir da escassez, qualquer detalhe se torna ameaça. Um colega melhorando vira competição, um novo projeto vira risco, um feedback vira crítica destrutiva, um desafio vira evidência de incapacidade. Essa pessoa vive à defensiva, tenta preservar-se, tenta sobreviver.
E viver em sobrevivência consome tanta energia que sobra pouco espaço para criatividade, inovação, iniciativa ou liderança. Mas quando alguém opera a partir da abundância, a dinâmica se inverte completamente. O crescimento do colega é inspiração. O novo projeto é chance de evoluir. O feedback é oportunidade de lapidar-se. O desconhecido é território fértil para a expansão. Essa pessoa não tenta sobreviver, ela tenta se tornar. E essa é a maior diferença entre quem apenas trabalha e quem realmente constrói carreira. Quando Sara Blakely, criadora da Spanx, contou que cresceu ouvindo do pai a pergunta: "Em que você falhou hoje?", ela revelou o segredo que moldou sua trajetória bilionária. Para ela, falhar não era fracasso, era expansão. Ela desenvolveu desde cedo um mindset de abundância tão profundo que conseguiu enxergar oportunidades onde ninguém via nada. E foi esse mindset que a fez transformar uma ideia simples, uma meia calça cortada, em uma marca global. A abundância começou na mente dela muito antes de aparecer na conta bancária. E isso vale para qualquer profissional, seja líder, seja estagiário, seja empresário ou executivo. Quando você leva esse tipo de mentalidade para o seu trabalho, sua energia muda, sua presença muda, sua postura muda. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo que não saibam explicar. É como se você carregasse uma firmeza silenciosa, uma clareza interna, um brilho de possibilidade que contagia. Você passa a se comunicar de forma mais assertiva porque não teme ser julgado. Você passa a aprender mais rápido porque não tem medo de errar. Você passa a liderar mesmo sem ter cargo porque sua confiança natural se torna um ponto de referência para todos ao seu redor. O mindset de abundância cria profissionais magnéticos, profissionais que elevam ambientes, profissionais que inspiram naturalmente. E o mais fascinante é perceber que a mente de abundância não depende do cenário externo. Ela é construída apesar dele. Howard Schultz, antes de transformar a Starbucks em um império global, cresceu em um conjunto habitacional pobre, vendo sua família sofrer com instabilidades financeiras. Nada na realidade dele apontava para a grandeza. Mas ele tinha uma visão abundante, uma visão que dizia: pode existir algo maior. Eu posso criar algo maior. Essa convicção é a raiz da prosperidade. Não é arrogância, não é fantasia, é consciência. É a percepção profunda de que você não está limitado pelo ambiente onde nasceu, mas pela forma como interpreta o mundo agora. A abundância abre portas internas que você nem sabia que existiam. E quando essas portas internas se abrem, as externas começam a se alinhar. Você passa a enxergar soluções que antes pareciam invisíveis, passa a ter ideias mais ousadas, passa a se posicionar com mais coragem, passa a perceber oportunidades que antes pareciam pequenas demais. E, principalmente, passa a construir resultados extraordinários, porque agora você age como alguém que acredita no próprio potencial. E o mundo responde a esse comportamento com oportunidades, reconhecimento e crescimento. Pessoas com mindset de abundância criam valor. E quem cria valor nunca permanece invisível. No ambiente de trabalho, não vence quem grita mais alto. Vence quem contribui mais, quem se expande mais, quem se reinventa mais. Quem entrega mais clareza, mais presença, mais consistência. Quem assume responsabilidade pelo próprio destino. Quem entende que prosperidade não é algo que se recebe, é algo que se constrói. É um processo interno que se transforma em realidade externa. E a parte mais importante é saber que esse mindset não é privilégio de poucos. Não é dom, não é genética, não é sorte. É treino, é decisão, é escolha diária. Você pode desenvolver o mindset de abundância independente da sua idade, da sua história profissional, do que deu certo ou errado até agora. Você pode reconstruir a sua forma de pensar a partir de hoje. E quando isso acontece, o seu futuro se reorganiza, porque a mente que acredita na própria expansão inevitavelmente cria expansão. A mente que acredita no próprio crescimento inevitavelmente cresce. E a mente que decide prosperar inevitavelmente encontra caminhos para prosperar. Este é o ponto de partida. Nada no seu trabalho muda de verdade até que você mude de verdade. Mas quando você muda, tudo muda com você. Tópico 2. Como a abundância transforma sua autopercepção e expande seu potencial profissional. Há um momento na trajetória de qualquer profissional em que ele finalmente compreende que sua carreira nunca foi, de fato, uma disputa com outras pessoas, com o mercado, com a empresa ou com as circunstâncias externas.
A verdadeira disputa sempre esteve no campo mais invisível e mais decisivo de todos, a forma como ele se enxerga, porque a autopercepção é o código-fonte de tudo que você faz. Ela influencia suas escolhas, determina seus comportamentos, molda seus resultados e altera completamente o modo como você é percebido pelos outros. E esse código-fonte pode ser limitado e restritivo, ou pode ser expansivo e libertador. O mindset de abundância é justamente a ferramenta que reescreve esse código, e é por isso que ele tem o poder de transformar carreiras inteiras. Quando você opera a partir da escassez, sua autopercepção se torna estreita, pesada e muitas vezes cruel. Você passa a se definir pelos erros, pelas inseguranças, pelas dificuldades, pelas comparações. Começa a acreditar que só poderá avançar quando alguém finalmente te reconhecer, quando o ambiente mudar, quando tiver mais recursos, mais tempo, mais aprovação. É uma espera eterna por permissão. E sem perceber, essa espera vai drenando sua força vital, diminuindo sua confiança, sufocando sua criatividade. A escassez sussurra o tempo todo que você ainda não é suficiente. E quanto mais você acredita nisso, mais pequeno se torna diante das oportunidades. Mas quando o mindset de abundância entra na sua vida, algo muito profundo acontece. Você começa a se enxergar não como um conjunto de limitações, mas como um campo infinito de possibilidades. Você para de medir seu valor apenas pelos resultados que já produziu e passa a reconhecê-lo pelo potencial que existe dentro de você. Um potencial que, mesmo adormecido, é real. E essa mudança de percepção abre um espaço interno que você talvez nunca tenha experimentado antes. Um espaço de expansão, de coragem, de movimento, de vida. É quase como se, pela primeira vez, você respirasse com a sensação de que realmente pode crescer, aprender, se transformar e construir algo que nunca construiu antes. Pessoas com mindset de abundância têm uma relação completamente diferente com seus próprios desafios. Elas não se definem pelas dificuldades, elas se expandem através delas. Pensam: se eu não sei, eu aprendo. Se eu nunca fiz, eu tento. Se eu errar, eu ajusto. Se eu cair, eu levanto melhor. É esse tipo de narrativa interna que molda pessoas extraordinárias. Não é o talento que as move, é a convicção de que elas podem se reinventar. É isso que as faz atravessar portas que para outros permanecem fechadas. E isso vale em qualquer área, desde o ambiente corporativo até o empreendedorismo. Um exemplo marcante é o de Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Ele próprio confessou inúmeras vezes que, ao criar a plataforma, não tinha a menor garantia de que aquilo daria certo. Na verdade, a maioria das pessoas ao redor dele criticava a ideia, dizendo que seria apenas mais uma rede social fadada ao desaparecimento. Mas Hoffman tinha algo que muitos não têm: a percepção interna de que ele poderia criar algo significativo, mesmo que ninguém mais visse valor naquilo naquele momento. Ele tinha abundância mental suficiente para se enxergar como capaz de construir algo grandioso antes que o mundo confirmasse isso. E assim, nasceu uma das empresas mais importantes do mundo do trabalho, porque ele se viu maior do que o medo. Ele se viu capaz antes de ser capaz. Ele se viu abundante antes de ser reconhecido como tal. Esse é o impacto direto do mindset de abundância na sua autopercepção. Você passa a se enxergar como protagonista da própria jornada e não como refém do ambiente. Você passa a perceber que não precisa esperar a circunstância perfeita para agir, porque você é capaz de criar oportunidades onde aparentemente não há nenhuma. Você começa a agir a partir de uma identidade mais elevada, mais consciente, mais poderosa. E essa identidade não apenas transforma seus resultados, ela transforma a forma como você se comporta, como você se posiciona e como as pessoas te enxergam. A verdade é que ninguém pode te dar aquilo que você não se dá primeiro. Não adianta esperar respeito se você não se respeita. Não adianta esperar reconhecimento se você não reconhece seu próprio valor. Não adianta esperar oportunidades se você encara a si mesmo como alguém sem nada a oferecer. A vida corporativa é, muitas vezes, um espelho fiel da sua própria consciência. Ela reflete aquilo que você acredita ser capaz de entregar. E a abundância é justamente o processo de limpar esse espelho interno para que você comece a se ver com mais clareza, com mais coragem, com mais amor próprio e com mais potencial. Essa mudança na autopercepção cria uma transformação silenciosa, mas gigantesca, na maneira como você age no trabalho.
Você começa a falar com mais firmeza porque não está tentando provar nada, está apenas expressando quem você realmente é. Você passa a tomar decisões com mais estabilidade porque não está tentando agradar, está honrando seus valores. Você passa a aprender mais rápido porque não tem medo da própria ignorância, entende que ela é parte do processo. Você passa a liderar com mais autenticidade porque não precisa controlar ninguém, está focado em inspirar e elevar. Profissionais abundantes se tornam inevitavelmente mais influentes. Não porque fazem marketing pessoal exagerado, mas porque a energia interna deles se torna magnética. Eles acreditam no próprio crescimento de uma forma tão profunda que o ambiente ao redor começa a percebê-los como referências naturais. É como se a presença deles anunciasse possibilidades, como se o simples fato de estarem ali abrisse caminhos. E isso não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com consciência. A consciência de que não existe destino maior do que aquele que você ousa construir. Quando você muda a forma como se enxerga, você muda tudo. Sua postura, sua voz, seu ritmo, sua coragem, sua ambição, seu foco, sua inteligência emocional, sua capacidade de tomar decisões e até mesmo a forma como lida com pressões e expectativas. É como se você trocasse uma vida vivida em preto e branco por uma vida em cores vibrantes. O mundo não mudou. Você mudou. E como você mudou, tudo começa a responder de maneira diferente. O mindset de abundância é o maior presente que você pode dar à sua carreira, porque ele te devolve a autoria da própria história. E quando você se torna autor, não existe mais espaço para narrativas pequenas. Você passa a escrever capítulos que fazem sentido, que elevam sua existência, que te empurram para versões melhores de si mesmo. E essa mudança, ainda que interna, se torna visível para todos à sua volta. Ela muda sua trajetória, muda seu impacto e muda sua capacidade de prosperar onde quer que você esteja. Tópico 3. A abundância como força que redefine sua relação com os desafios e desbloqueia resultados extraordinários. Um dos maiores sinais de que alguém desenvolveu verdadeiramente um mindset de abundância é a forma como essa pessoa começa a encarar os desafios. Porque para quem pensa de maneira limitada, dificuldades são paredes. Barreiras rígidas, intransponíveis, que aparecem para lembrar constantemente do que não dá, não funciona, não é possível. Mas para quem pensa a partir da abundância, desafios são portas, são convites, são caminhos de expansão disfarçados de obstáculos. E essa mudança de interpretação por si só transforma carreiras inteiras. Porque nada na vida profissional é mais constante do que desafios. E a forma como você responde a eles define exatamente o tamanho da vida que você cria. Imagine por um instante a trajetória de Walt Disney. Antes de construir um império que redefiniria a cultura mundial, ele foi demitido por falta de criatividade. Teve ideias rejeitadas inúmeras vezes. Teve um dos seus primeiros negócios fechado por falência. Em vários momentos tudo parecia perdido, mas Disney desenvolveu um tipo de consciência que poucas pessoas têm. Ele enxergava possibilidades onde o mundo via fracasso. Ele acreditava que cada dificuldade era apenas um capítulo, não o final da história. Ele tinha uma mentalidade tão voltada para a abundância que se recusava a deixar a realidade externa ditar seu destino interno. E é isso que diferenciou Disney de milhares de artistas talentosos que desistiram antes de ver a própria grandeza florescer. Essa visão é a mesma que você precisa levar para o seu trabalho. Não importa sua área, seu cargo, sua formação ou seu histórico. Desafios não são interrupções, são instruções. Eles te mostram para onde você deve ir, o que deve aprender, que habilidades ainda precisa desenvolver, quais crenças precisam ser lapidadas, quais posturas precisam ser transformadas. É como se cada dificuldade carregasse um presente escondido, um presente que só se revela para quem não entra em desespero, mas sim em consciência. E é exatamente aí que o mindset de abundância se torna tão poderoso, porque ele altera seu estado emocional diante do caos. Enquanto a escassez te paralisa, a abundância te ativa. Enquanto a escassez te convence de que você é pequeno demais para o problema, a abundância te lembra de que o problema é apenas grande o suficiente para revelar o seu próximo nível. Essa visão muda completamente sua postura no ambiente de trabalho, porque você deixa de reagir às circunstâncias e passa a criar a maneira como se posiciona diante delas. Sua energia muda, sua presença muda, sua capacidade de liderar muda e, principalmente, sua resiliência se torna inabalável.
Profissionais abundantes não fogem dos desafios. Eles os estudam, eles os reconhecem, eles os acolhem. Eles entendem que cada problema é uma ferramenta de refinamento emocional e intelectual. E é exatamente isso que faz com que eles cresçam mais rápido do que todos ao redor. Eles não têm medo de errar, porque sabem que o erro não os define. Eles não têm medo de tentar, porque sabem que a tentativa é sempre um passo em direção ao domínio. Eles não têm medo da opinião alheia, porque sabem que a verdadeira autoridade nasce da experiência, não da perfeição. Considere por um momento o caminho percorrido por J.K. Rowling antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas da história. Ela enfrentou pobreza, depressão, rejeições consecutivas de editoras e dúvidas internas profundas sobre seu próprio valor. Mas em nenhum momento ela permitiu que essas circunstâncias definissem quem ela era. Ela decidiu que seu talento era maior do que qualquer obstáculo. Ela decidiu que sua história merecia ser contada. Ela decidiu que sua voz importava. Essa é a essência da abundância. A escolha consciente de acreditar no próprio potencial mesmo quando tudo ao redor parece sugerir o contrário. No trabalho, essa mentalidade cria profissionais que se destacam sem esforço. Não porque fazem menos, mas porque fazem de outro jeito. Eles não desperdiçam energia reclamando, comparando, competindo ou se diminuindo. Eles utilizam essa energia para aprender, inovar, se fortalecer e surpreender. E, inevitavelmente, são exatamente esses profissionais que acabam recebendo oportunidades maiores, projetos mais relevantes, reconhecimento mais sólido, porque a abundância cria movimento, e movimento sempre atrai mais movimento. E há algo ainda mais profundo. Desafios têm a capacidade de revelar quem você realmente é. Quando tudo está dando certo, qualquer pessoa parece confiante, equilibrada e competente, mas é nos momentos de pressão que a verdade aparece. E o mindset de abundância te dá a habilidade de permanecer estável enquanto outros afundam, de permanecer criativo enquanto outros entram em pânico, de permanecer íntegro enquanto outros se perdem. Essa estabilidade é magnética. Ela faz com que líderes percebam em você um potencial que talvez nem você tivesse reconhecido ainda. Jeff Bezos disse uma vez que sua empresa, a Amazon, só cresceu de forma tão explosiva porque ele e sua equipe tomavam decisões baseadas no longo prazo, mesmo quando o curto prazo parecia caótico. Isso é abundância. É a capacidade de olhar além do problema imediato e enxergar o que pode ser criado a partir dele. É a convicção interna de que o impacto futuro vale mais do que o desconforto presente. E essa convicção é o que separa profissionais medianos de profissionais visionários. Quando você começa a enxergar desafios dessa forma, você passa a viver em outro ritmo emocional. Em vez de entrar em colapso, você entra em expansão. Em vez de desistir, você refina a estratégia. Em vez de se fechar, você se abre para possibilidades. Essa mudança silenciosa altera tudo. Ela transforma o modo como você aprende, como você contribui, como você lidera, como você influencia. Ela faz com que você se torne não apenas mais competente, mas mais sábio. Não apenas mais forte, mas mais consciente. Não apenas mais preparado, mas mais resiliente. E essa resiliência é o que cria resultados extraordinários. Porque enquanto outros esperam o cenário perfeito para agir, você aprende a agir dentro do cenário que existe. Enquanto outros tentam controlar tudo, você aprende a controlar o que realmente importa. Sua mente, seu foco, sua energia e sua interpretação dos fatos. Enquanto outros se limitam, você se liberta. E essa liberdade interna é exatamente o que conduz profissionais abundantes a carreiras que se expandem continuamente, mesmo em ambientes desafiadores. Os desafios não desaparecem. Você apenas se torna alguém maior do que eles. E quando isso acontece, nada pode te impedir de construir uma trajetória extraordinária. Tópico 4. Como a abundância redefine sua autoconfiança e torna você impossível de ignorar no trabalho. Autoconfiança não é um traço fixo, não é algo que você nasce ou não nasce com. Autoconfiança é uma construção interna, lapidada por escolhas diárias, por interpretações conscientes e pela maneira como você decide enxergar a si mesmo e ao mundo. E nada, absolutamente nada, fortalece a autoconfiança de forma tão profunda quanto o mindset de abundância. Porque a abundância cria uma mudança radical na forma como você se relaciona com suas capacidades, seus limites e suas possibilidades. Ela faz com que você deixe de operar a partir do medo e comece a operar a partir do potencial.
Ela transforma dúvida em movimento, transforma insegurança em curiosidade, transforma hesitação em presença. E essa transformação muda completamente o modo como você é percebido pelos outros no ambiente profissional. A autoconfiança frágil, aquela baseada apenas em validação externa ou em resultados momentâneos, sempre oscila. Ela sobe quando algo dá certo e despenca quando algo dá errado. Ela fica forte quando alguém te elogia e desaparece quando alguém te critica. Ela depende tanto do olhar do outro que se torna instável, sensível e vulnerável. Mas a autoconfiança que nasce da abundância é totalmente diferente. Ela não depende de aplausos. Ela não precisa de garantias. Ela não exige perfeição. Ela nasce do entendimento profundo de que você está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre expandindo. Ela não se apoia em quem você já foi, mas em quem você está se tornando. Quando você adota o mindset de abundância, você para de medir seu valor por resultados isolados. Você começa a medir seu valor pelo comprometimento com o próprio crescimento. E isso te dá uma força interior que pouca gente conhece. Você passa a confiar não apenas no que sabe fazer hoje, mas na sua capacidade de aprender o que ainda não sabe. Você passa a confiar não apenas no que conquistou até agora, mas naquilo que é capaz de construir daqui para frente. Essa confiança interna cria uma postura diferente, uma voz diferente, uma presença diferente. Ela te torna alguém que transmite credibilidade sem esforço, porque a credibilidade se torna algo natural, não teatral. É exatamente essa confiança silenciosa que vemos em grandes líderes ao redor do mundo. Pense em Sheryl Sandberg, ex-COO do Facebook. Ela não se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta apenas pela formação ou pelas habilidades técnicas. Ela se tornou influente porque possuía uma convicção interna inabalável de que poderia aprender, crescer e liderar mesmo em ambientes extremamente desafiadores. Ela enfrentou momentos devastadores em sua vida pessoal e profissional, e ainda assim continuou posicionando-se com coragem. Essa coragem não nasce da ausência de medo, nasce da abundância, da percepção de que, independentemente do cenário, sempre há um passo possível, sempre há um caminho a criar, sempre há um próximo nível a alcançar. Profissionais com mindset de abundância não se anulam em reuniões. Eles não diminuem sua presença. Eles não hesitam em contribuir. Eles não evitam conversas difíceis. Eles não recuam diante de responsabilidades maiores. Eles se posicionam com firmeza porque sabem que têm valor. Eles expressam suas ideias porque sabem que suas ideias importam. Eles assumem desafios porque sabem que são capazes de crescer com eles. E essa postura desperta algo muito específico nas pessoas ao redor: respeito. Não porque esses profissionais exigem respeito, mas porque a autoconfiança natural deles inspira confiança nos outros. Quando alguém acredita profundamente em si mesmo, essa crença se torna contagiante. E é aqui que a abundância cria seu efeito mais poderoso no ambiente de trabalho. Ela faz com que você se torne impossível de ignorar. Não pelo volume da sua voz, mas pela clareza da sua presença. Não pela agressividade da sua postura, mas pela firmeza da sua energia. Quando você realmente acredita no próprio valor, as pessoas percebem isso antes mesmo de você falar. Elas notam na forma como você olha, na forma como você se senta, na forma como você escuta, na forma como você age. Sua presença se torna uma afirmação silenciosa de que você está ali por mérito, por consciência, por propósito. E essa confiança autêntica abre portas que jamais se abririam para alguém que vive preso ao medo de ser visto, porque oportunidades procuram pessoas prontas para recebê-las. Projetos importantes são dados a quem demonstra consistência. Promoções chegam para quem transmite a maturidade emocional necessária. Mentorias acontecem para quem mostra que quer ser guiado. E tudo isso nasce da forma como você se posiciona. A abundância molda essa postura porque te faz enxergar que você merece oportunidades, não por arrogância, mas por consciência de valor. É importante entender também que abundância não significa achar que você já sabe tudo ou que não precisa mais aprender. Na verdade, é o oposto. Pessoas verdadeiramente abundantes sabem que podem sempre aprender mais, crescer mais, contribuir mais. Sua autoconfiança vem da humildade profunda de reconhecer que nunca estarão prontas, mas sempre estarão em evolução. Essa humildade cria leveza. Essa leveza cria autenticidade. Essa autenticidade cria conexão. E conexão cria influência. A abundância te ensina a olhar para si mesmo com generosidade.
não como alguém que precisa se provar, mas como alguém que já é valioso por existir, por aprender, por tentar, por se comprometer. Esse olhar generoso se reflete em tudo o que você faz no trabalho. Você passa a se comunicar com mais clareza porque não está preso ao medo de errar. Você passa a tomar decisões com mais segurança porque confia nas próprias percepções. Você passa a se expressar com mais naturalidade porque não está tentando encenar uma versão perfeita de si mesmo. Você começa a se relacionar de maneira mais saudável com colegas e líderes porque não está mais em competição invisível com ninguém. A abundância dissolver a necessidade de provar e substitui essa necessidade pela vontade de evoluir. Esse tipo de autoconfiança te dá algo que não pode ser ensinado em cursos técnicos, nem obtido pela simples leitura de livros. Essa confiança te dá presença, e presença é o que diferencia profissionais que passam despercebidos de profissionais que se tornam referências. Um profissional presente, consciente, confiante e abundante se destaca até quando está em silêncio. Ele se torna alguém para quem as pessoas olham quando precisam de clareza, quando precisam de orientação, quando precisam de estabilidade. E aqui está o que torna tudo ainda mais fascinante. A autoconfiança gerada pela abundância é sustentável. Ela não desaparece quando você falha. Ela não se abala quando alguém te critica. Ela não se destrói quando algo dá errado. Porque essa confiança não está baseada em resultados externos. Ela está baseada em quem você é. Ela nasceu dentro de você e continua crescendo toda vez que você escolhe honrar sua trajetória, sua história, suas habilidades e seu potencial. E quando essa confiança se torna parte da sua identidade, sua carreira começa a se expandir de forma inevitável. No final, abundância é sobreviver à vida profissional não como alguém que tenta sobreviver, mas como alguém que veio para prosperar. E prosperar começa no seu interior, muito antes de se manifestar no seu ambiente de trabalho. Quando você se vê com valor, o mundo começa a te ver com valor também. Tópico 5. Como o mindset de abundância. Expande sua capacidade de liderança e multiplica seu impacto profissional. Existe um ponto na jornada de qualquer profissional em que a pergunta deixa de ser o que eu faço e passa a ser quem eu me torno enquanto faço. É exatamente nesse ponto que a liderança começa a nascer. Porque liderança verdadeira não tem origem em cargo, autoridade formal ou hierarquia. Ela nasce da forma como você influencia, inspira e transforma o ambiente ao seu redor. E essa habilidade não é consequência da experiência técnica, mas da mentalidade que você leva para cada situação. O mindset de abundância é a base sobre a qual líderes extraordinários constroem suas trajetórias. Ele é o que transforma profissionais comuns em referências, e referências em agentes de mudança. A liderança expansiva, aquela que realmente move pessoas, brota de uma percepção muito profunda de valor interno. Pessoas que pensam com abundância não lideram para provar algo ou para exercer poder sobre outros. Elas lideram porque acreditam que seu impacto pode gerar transformação coletiva. A abundância desperta um senso de responsabilidade que vai além das tarefas, além das metas, além das entregas. É o entendimento de que você pode se tornar um canal para que outros também se tornem melhores. E quando alguém opera a partir dessa consciência, naturalmente se torna líder, mesmo antes de ter qualquer título formal. Líderes abundantes enxergam possibilidades onde a maioria vê limitações. Eles conseguem manter a clareza mesmo em meio ao caos. Eles conseguem transmitir calma quando a equipe está insegura. Eles conseguem gerar direção quando tudo parece incerto. Isso não é mágica, é mentalidade. Uma mentalidade que se recusa a reduzir a realidade aos seus piores cenários. Uma mentalidade que insiste em criar caminhos, ao invés de apenas reagir a eles. E isso transforma completamente a maneira como esses profissionais são percebidos pelos colegas, líderes e clientes. Eles se tornam âncoras emocionais, pontos de estabilidade, fontes de inspiração. É impressionante observar como empresas extraordinárias foram construídas sobre esse tipo de mentalidade. Pense em Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu o comando da empresa, ela estava estagnada, presa a modelos ultrapassados e a uma cultura rígida que impedia a inovação. Nadella poderia ter focado no medo, na escassez, na proteção daquilo que já existia. Mas ele escolheu a abundância. Ele escolheu acreditar que era possível transformar completamente a cultura da Microsoft ao reforçar empatia, aprendizado contínuo e colaboração.
Ele escolheu focar no que a empresa poderia se tornar, não no que ela estava deixando de ser. O resultado? Uma das maiores viradas culturais e estratégicas da história corporativa recente. Tudo isso guiado por uma mentalidade voltada para a expansão, não preservação. E algo semelhante acontece com qualquer pessoa que decide adotar o mindset de abundância no trabalho. Você deixa de defender sua posição e passa a expandi-la. Deixa de se preocupar com competição interna e passa a colaborar com consciência. Deixa de temer que alguém seja melhor do que você e passa a valorizar que o time todo cresça. Essa mudança, embora pareça sutil, altera completamente a forma como você se posiciona. Pessoas com essa mentalidade não têm medo de ensinar o que sabem, porque entendem que conhecimento compartilhado cria possibilidades maiores para todos. Não têm medo de elogiar o talento alheio, porque sabem que reconhecer o brilho do outro não apaga o seu próprio brilho. Não têm medo de dividir conquistas, porque sabem que o sucesso coletivo é sempre mais poderoso que o individual. Essa mentalidade cria líderes que elevam pessoas, ao invés de controlá-las. Líderes que despertam talentos, ao invés de escondê-los. Líderes que constroem confiança, ao invés de exigir obediência. Líderes que inspiram movimento, ao invés de impor direção. Esse tipo de liderança é rara, mas, quando aparece, se torna inesquecível. Porque todos nós sentimos imediatamente quando estamos na presença de alguém que opera em abundância. Há uma leveza, há uma vibração diferente, há uma sensação de clareza e segurança que parece contagiar o ambiente inteiro. E é importante lembrar que a abundância não é sobre ser bonzinho, não é sobre evitar conflitos, não é sobre concordar com tudo, pelo contrário. Líderes abundantes enfrentam conversas difíceis com coragem. Eles dizem o que precisa ser dito, mas com empatia. Eles corrigem sem humilhar. Eles exigem responsabilidade sem ameaçar. Eles desafiam sem destruir. A abundância cria líderes fortes, não frágeis. Líderes firmes, não agressivos. Líderes humanos, não inseguros. A segurança interior gerada pela abundância permite que esses profissionais tomem decisões difíceis sem perder sua integridade. Considere a trajetória de Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo. Ela liderou uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, introduzindo mudanças profundas na cultura, no portfólio e no posicionamento estratégico da marca. Muitas dessas mudanças foram duramente criticadas no início, mas Indra tinha abundância emocional para se manter firme. Ela acreditava em sua visão e acreditava na capacidade da empresa de se transformar para um futuro mais sustentável. Ela enfrentou resistências internas e pressões externas, mas continuou avançando com clareza e propósito. Essa clareza é a marca registrada de líderes que operam a partir da abundância. E a verdade é que esse tipo de liderança está ao alcance de qualquer pessoa que decida trabalhar sua consciência. Não importa se você é gestor, analista, estagiário ou empreendedor. Liderança não começa com autoridade, começa com intenção. A intenção de contribuir, a intenção de expandir, a intenção de inspirar, a intenção de crescer com e através das pessoas. Quando você opera com essa intenção, algo muda no seu campo energético. Sua presença se torna mais forte, suas palavras ganham mais peso, sua postura transmite mais confiança e o ambiente responde a isso com respeito e abertura. O mindset de abundância também amplia sua capacidade de delegar e confiar. Profissionais inseguros tentam controlar tudo, porque temem que qualquer erro possa revelar sua fragilidade. Profissionais abundantes entendem que a delegação é parte do desenvolvimento. Eles sabem que não precisam carregar tudo sozinhos. Sabem que quando ajudam outros a crescer, eles crescem junto. Sabem que quando abrem espaço para novos talentos brilharem, eles criam times mais fortes, mais engajados, mais eficazes. Abundância não é sobre acumular poder, mas sobre multiplicá-lo. E a consequência direta disso é que líderes abundantes acabam se destacando naturalmente no ambiente corporativo. Eles se tornam referências, mentores, modelos a serem seguidos. Não porque forçam esse papel, mas porque encarnam esse papel. Eles inspiram pela forma como vivem, não apenas pelo que dizem. Eles provocam transformação sem precisar gritar. São como centros gravitacionais, atraem oportunidades, parcerias e reconhecimento simplesmente por serem quem são. No final das contas, a abundância transforma sua liderança porque transforma sua relação consigo mesmo. Quando você se enxerga como alguém capaz, digno e preparado para evoluir, seu impacto profissional se multiplica. Você passa a influenciar não apenas resultados, mas pessoas.
E influenciar pessoas é o que mantém líderes vivos, relevantes e presentes nos lugares que mais importam. A abundância te transforma primeiro, e depois disso, você transforma o mundo ao seu redor. Tópico 6. Como o mindset de abundância transforma sua relação com o dinheiro, com o valor que você entrega e com as oportunidades profissionais. Existe um ponto crucial na vida de qualquer pessoa que busca prosperidade no trabalho em que surge uma pergunta inevitável: qual é a minha relação com o dinheiro? E apesar de muitos evitarem essa reflexão, é impossível criar prosperidade profissional sem entender essa relação profundamente. Porque dinheiro não é apenas um recurso financeiro. Dinheiro é energia. Dinheiro é consequência. Dinheiro é resposta ao valor que você cria, ao impacto que você gera, ao comprometimento que você tem com sua própria evolução. A forma como você se relaciona com o dinheiro diz muito mais sobre a sua mentalidade do que sobre sua realidade. E a chave para transformar essa relação é o mindset de abundância. A escassez cria uma relação com o dinheiro baseada no medo, na culpa, na hesitação e na sensação de insuficiência. É a mentalidade que faz você pensar que nunca é o bastante, que sempre está faltando, que tudo é difícil demais, que qualquer ganho é frágil e pode desaparecer a qualquer momento. É aquela sensação constante de que é preciso segurar, guardar, proteger, evitar riscos, evitar crescer demais, evitar querer demais, como se prosperar fosse algo perigoso ou moralmente questionável. Essa mentalidade foi transmitida de geração em geração, especialmente no contexto latino-americano. Dinheiro não nasce em árvore. Quem enriquece demais deve ter feito algo errado. Não peça aumento, senão vão te demitir. Não fale de dinheiro. Não deseje muito para não parecer ambicioso. São narrativas que moldam silenciosamente a forma como você enxerga a riqueza e, por consequência, a forma como você se enxerga no ambiente profissional. O mindset de abundância, por outro lado, transforma completamente essa dinâmica. Ele te permite olhar para o dinheiro não como algo que te controla, mas como algo que você pode aprender a administrar, multiplicar e atrair através de valor. Ele te ensina que prosperidade não é um evento súbito, mas um comportamento contínuo. É a soma de decisões alinhadas com o seu crescimento, com o seu merecimento e com a qualidade do impacto que você entrega ao mundo. A abundância te lembra que não existe incompatibilidade entre prosperar e ser ético, entre ser bem pago e ser uma boa pessoa, entre enriquecer e servir. É daí que nasce a verdadeira liberdade profissional. Essa mudança de mentalidade tem efeitos profundos no seu comportamento diário. Você passa a se posicionar de maneira mais clara, porque entende que o valor que entrega merece ser reconhecido. Você passa a investir mais em si mesmo, em cursos, treinamentos, mentorias, sem sentir culpa, porque sabe que esse investimento retorna multiplicado. Você passa a enxergar seu tempo como um recurso valioso, e isso altera a forma como gerencia tarefas, prioridades e limites. Você passa a pedir aumentos de maneira consciente e justificada. Deixa de aceitar propostas profissionais apenas por necessidade e começa a escolher ambientes que respeitam sua energia e seu talento. Você se torna seletivo, não por arrogância, mas por consciência, e essa consciência transforma seu valor de mercado. Empresas percebem quando alguém carrega uma energia de abundância. Essa energia transparece na postura, na fala, na capacidade de resolver problemas, na confiança ao apresentar resultados, na inteligência emocional diante de situações desafiadoras. Um profissional que pensa com abundância transmite aos líderes a sensação de que pode crescer dentro da empresa, assumir novos desafios e se tornar um gerador de soluções. E empresas, acima de tudo, buscam solucionadores de problemas, não acumuladores de limitações. Pense em Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Buffett é o retrato vivo do mindset de abundância. Ele não enriqueceu por acaso, nem por apostas arriscadas, mas por uma mentalidade extremamente coerente com prosperidade, disciplina, visão de longo prazo, confiança no próprio julgamento, capacidade de aprender com erros e, principalmente, profundo respeito pelo valor que consegue criar. Buffett não tem pressa, porque quem opera na abundância não vive refém do curto prazo. Ele não se compara, porque entende que cada pessoa tem seu ritmo. Ele não se desespera, porque sabe que prosperidade é uma construção permanente, não um golpe de sorte. Outro exemplo impressionante é o de Oprah Winfrey. Ela cresceu em um ambiente de extrema pobreza, enfrentou traumas profundos e começou sua carreira sem vantagens ou privilégios.
mas possuía algo que mudou completamente seu destino. Um mindset de abundância tão poderoso que transformou dor em propósito, vulnerabilidade em sabedoria e empatia em um dos maiores impérios de comunicação do planeta. Oprah não prosperou apesar de seu passado. Ela prosperou por causa de sua escolha de ressignificar esse passado. Ela entendeu desde cedo que riqueza não é apenas sobre dinheiro, mas sobre consciência. E essa consciência é o que fez dela uma das mulheres mais influentes da história. No ambiente de trabalho, essa transformação é visível. Profissionais com mindset de abundância não têm medo de fazer perguntas, porque entendem que perguntas abrem portas. Eles não têm medo de assumir responsabilidades maiores, porque sabem que isso os aproxima de níveis mais elevados de prosperidade. Eles não têm medo de dizer não, porque sabem que limites são essenciais para manter o foco e a energia. Eles não têm medo de negociar, porque entendem que negociação não é confronto, é clareza. E quando você se posiciona com clareza, o mundo responde com respeito. A abundância também muda sua relação com oportunidades. Pessoas que operam na escassez só enxergam oportunidades quando elas são óbvias e seguras. Pessoas abundantes enxergam oportunidades onde ninguém vê. Elas percebem uma chance de crescimento em conversas informais, em projetos pequenos, em interações rápidas, em contextos que parecem insignificantes para a maioria. A mente treinada para a abundância reconhece sinais. Ela percebe portas que se abrem silenciosamente. Ela detecta conexões que podem virar colaborações poderosas. Ela transforma o cotidiano em cenário fértil para a evolução. E isso não é imaginação, é neurociência. Seu cérebro literalmente filtra o que você acredita ser possível. Se você acredita que prosperidade é difícil, seu cérebro te mostra apenas evidências de dificuldade. Se você acredita que existem mais oportunidades do que você consegue contar, seu cérebro começa a enxergar essas oportunidades. Abundância não é fantasia, é filtro cognitivo. Quando você muda o filtro, muda sua consciência. Quando muda sua consciência, muda sua realidade. Mas talvez a mudança mais profunda criada pelo mindset de abundância seja a dissolução do medo de querer mais. Porque querer mais não é ganância, é expansão. Quando você deseja prosperar de forma ética, contribuir mais e viver uma vida com mais liberdade e impacto, você está alinhado com o que há de mais saudável na natureza humana, a capacidade de evoluir continuamente. A escassez te diz que querer mais é perigoso. A abundância te diz que querer mais é natural. E essa liberdade interna é o que transforma profissionais em líderes, líderes em referências e referências em forças que movem o mundo. Prosperar no trabalho não é sobre ter sorte. É sobre desenvolver a mentalidade que permite transformar valor em renda, propósito em oportunidade, presença em reconhecimento e movimento em crescimento. É sobre aprender a administrar seu dinheiro com inteligência emocional, com visão estratégica e com consciência de merecimento. É sobre entender que prosperidade não é um fim, mas um meio. Um meio de viver sua vida com mais dignidade, mais segurança, mais tranquilidade e mais impacto. Quando você muda sua relação com o dinheiro, muda sua relação com a vida. E quando muda sua relação com a vida, o mundo finalmente pode te oferecer aquilo que você sempre mereceu. Tópico 7. A abundância como força que reprograma seu diálogo interno e rompe definitivamente com autossabotagem. Existe um inimigo silencioso que destrói carreiras brilhantes antes mesmo que elas tenham a chance de florescer. Ele não está do lado de fora. Ele não está na empresa, nem no chefe, nem na economia, nem nos concorrentes. Ele está dentro. Ele fala com sua voz. Ele usa seus medos. Ele conhece suas inseguranças. E justamente por isso é tão convincente. Esse inimigo se chama autossabotagem. E a única forma de vencê-lo não é força bruta, não é disciplina rígida, não é tentar calar a mente, mas sim uma reprogramação interna profunda, que só se sustenta quando nasce do mindset de abundância. Autossabotagem não é falta de capacidade, é falta de permissão interna para brilhar. É quando você encontra uma oportunidade incrível e no último instante recua. É quando recebe um elogio e tenta justificar dizendo que não foi nada. É quando poderia pedir um aumento, mas decide esperar mais um pouco. É quando alguém reconhece seu talento e você responde que ainda tem muito a melhorar. É quando surge um novo projeto e sua primeira reação é pensar que não está pronto. Autossabotagem é o hábito inconsciente de se encolher, de diminuir sua própria luz, de evitar sua própria expansão.
E isso só acontece porque, emocionalmente, você ainda acredita que não merece a grandeza que está tentando construir. A escassez alimenta a autossabotagem. A escassez te convence de que querer mais é egoísmo, de que crescer rápido é arriscado, de que ocupar espaço incomoda, de que ser visto é perigoso, de que prosperar atrai inveja, de que sucesso é para poucos. Esse conjunto de crenças, mesmo quando não dito em voz alta, atua como um freio interno que te impede de avançar. Mesmo quando você racionalmente sabe que é capaz, emocionalmente não consegue se permitir subir um degrau maior. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você até se move, mas com esforço, com desgaste, com peso, com lentidão. Até que um dia, exausto, acredita que não nasceu para isso. Quando, na verdade, o problema nunca foi seu potencial. Foi seu diálogo interno. Esse diálogo interno precisa ser reprogramado, e o mindset de abundância é o único caminho realmente consistente para fazer essa transformação. Porque a abundância não se limita a pensar grande. A abundância cria um novo padrão de conversa entre você e você mesmo. Um padrão que te fortalece, ao invés de te paralisar. Que te encoraja, ao invés de te criticar. Que te impulsiona, ao invés de te envergonhar. A abundância te ensina a falar consigo mesmo como um aliado, não como um inimigo. Quando você começa a operar nessa vibração interna, seu diálogo mental muda completamente. De não sou bom o suficiente, passa para estou me tornando melhor todos os dias. De não posso falhar, passa para errar faz parte do processo. De não sei fazer isso, passa para vou aprender como fazer. De as pessoas vão me julgar, passa para meu crescimento importa mais que a opinião alheia. De não mereço tudo isso, passa para sou digno de prosperidade porque gero valor. Esse novo discurso interno não é ilusão, é maturidade emocional. É o que grandes líderes e profissionais altamente bem-sucedidos desenvolveram ao longo do tempo. Não porque eram especiais, mas porque escolheram cultivar essa mentalidade. Pense por um momento na trajetória de Beyoncé. Além do talento extraordinário, o que mais impressiona é sua disciplina interna, sua força emocional e sua capacidade de se reinventar continuamente. Beyoncé enfrentou inúmeras críticas, rejeições, comparações, pressões e expectativas impossíveis. Mas ela construiu uma relação interna tão sólida, tão abundante, que nada disso conseguiu freá-la. Ela aprendeu a transformar vulnerabilidade em arte, medo em performance, dúvida em preparação. Ela alimentou uma conversa interna que dizia: eu posso, eu faço, eu mereço, e esse discurso se tornou realidade, porque sua mente se levantou antes que seu corpo subisse ao palco. A abundância nasceu dentro antes de se manifestar fora. E isso vale para qualquer pessoa que deseja romper com autossabotagem profissional. Porque autossabotagem não é falta de talento, é excesso de medo. Não é falta de oportunidade, é falta de permissão interna. Não é falta de potencial, é falta de narrativa. Quando você muda sua narrativa, muda sua vida. E a abundância é, acima de tudo, uma narrativa poderosa, capaz de ressignificar até as experiências mais desafiadoras. Uma narrativa que te lembra, todos os dias, que você não está competindo contra ninguém, exceto contra a versão de si mesmo que ainda acredita em limitações antigas. Essa reprogramação interna também te dá algo essencial para qualquer carreira: consistência emocional. Profissionais inconsistentes emocionalmente oscilam entre momentos de extrema confiança e momentos de profunda insegurança. E essa oscilação causa instabilidade no comportamento, nos resultados e na forma como outras pessoas te percebem. Quando você opera a partir da abundância, sua consistência emocional se fortalece. Você para de se sabotar em momentos de estresse, para de se diminuir quando algo dá errado, para de fugir quando algo exige coragem, para de se criticar quando está aprendendo algo novo. Você passa a se tratar com respeito, e isso se reflete imediatamente no ambiente profissional. A abundância também te dá coragem para assumir riscos saudáveis, porque a autossabotagem te mantém preso em uma zona de conforto apertada, sufocante e previsível. A abundância te lembra que movimento é vida, que crescimento exige expansão, que evolução exige ação. Profissionais abundantes não esperam garantias, eles constroem possibilidades. Eles não esperam que todos aprovem sua decisão, eles se responsabilizam por ela. Eles não esperam estar prontos, eles confiam que ficarão prontos no caminho. Essa postura quebra o ciclo da autossabotagem porque interrompe a paralisia e inicia o movimento.
E existe algo ainda mais transformador. O mindset de abundância muda a forma como você lida com elogios, reconhecimento e oportunidades grandes. Muitas pessoas sabotam sua própria ascensão porque não sabem receber. Sentem-se desconfortáveis quando recebem um desafio maior, quando alguém elogia sua performance, quando são chamadas para algo grandioso. A escassez sussurra: "Tem certeza que é para você?" A abundância responde: "É para mim, e eu vou honrar essa oportunidade." Essa capacidade de receber é tão importante quanto a capacidade de agir. Prosperidade não é apenas sobre entregar, é sobre permitir-se receber. Receber reconhecimento, receber crescimento, receber novas funções, receber melhores salários, receber novas responsabilidades. A mente abundante aprende a expandir seu espaço interno para comportar tudo isso. Essa expansão interna é o início do fim da autossabotagem, porque a autossabotagem nasce de uma identidade pequena, tentando lidar com sonhos grandes. Quando você expande sua identidade, seus sonhos deixam de parecer grandes demais. Assim como Jeff Bezos disse que, no início, a Amazon estava longe de ser perfeita, mas ele já se enxergava como alguém capaz de construir algo gigantesco, você também precisa se enxergar como alguém capaz de viver o futuro que deseja. A mente abundante cria espaço para o sucesso antes do sucesso chegar. E quando esse espaço se abre, a autossabotagem perde força, perde sentido, perde território. No final, o mindset de abundância não elimina seus medos. Ele te ensina a não ser governado por eles. Ele não destrói sua autossabotagem, ele a reprograma até que ela deixe de fazer sentido. Ele não apaga sua história, ele a ressignifica. E quando isso acontece, você se torna alguém que manifesta sua grandeza com naturalidade, responsabilidade e propósito. Você para de fugir de quem deveria ser e começa, finalmente, a se tornar quem nasceu para ser. Tópico 8. Abundância como foco. A ciência da atenção que cria oportunidades, aumenta a performance e transforma sua realidade profissional. Existe uma lei silenciosa governando a vida de todos nós, uma lei tão poderosa que atua mesmo quando não estamos conscientes dela. Tudo aquilo que você foca, expande. Se você foca em problemas, você os multiplica. Se foca em limitações, elas se tornam mais visíveis. Se foca em medos, eles crescem. Mas se foca em possibilidades, elas começam a aparecer. Se foca em crescimento, oportunidades emergem. Se foca em prosperidade, sua mente passa a reconhecê-la no ambiente ao seu redor. Essa é a base científica e espiritual da abundância. Sua atenção cria sua realidade. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque você muda a forma de percebê-lo. E quando a percepção muda, suas ações mudam. E quando suas ações mudam, seus resultados inevitavelmente mudam. O mindset de abundância reprograma sua atenção de maneira radical. Ele faz com que você pare de desperdiçar energia mental em tudo aquilo que não pode controlar e passe a investir energia em tudo aquilo que está ao seu alcance transformar. Essa mudança parece simples, mas é responsável por algumas das maiores revoluções pessoais e profissionais da história. Pessoas que alcançaram níveis extraordinários de sucesso não tinham uma vida mais fácil. Elas tinham foco. Não tinham mais garantias. Tinham direção. Não tinham menos desafios. Tinham um olhar treinado para enxergar possibilidades onde outros viam bloqueios. É exatamente isso que diferencia profissionais medianos de profissionais excepcionais. Um profissional comum gasta sua atenção com comparações, críticas internas, frustrações constantes, distrações intermináveis, expectativas irreais e narrativas que o mantêm preso. Um profissional abundante usa sua atenção como recurso estratégico. Ele direciona seu foco para crescimento, para soluções, para conexões, para aprendizados, para movimentos. Ele olha para o futuro com intenção, e essa intenção cria clareza. Essa clareza é tão poderosa que se torna, por si só, um fator de destaque no ambiente corporativo. Quando você sabe o que quer construir, sabe o que merece e sabe para onde está indo, sua presença emocional muda completamente. As pessoas percebem isso, percebem sua firmeza, percebem seu propósito, percebem seu comprometimento, percebem sua energia e começam a tratá-lo de acordo com essa nova versão. Você se torna alguém que transmite direção, mesmo quando não está falando. E isso acontece porque sua mente não está dispersa, ela está alinhada, ela está focada, ela está aberta a oportunidades. Mas por que isso é tão difícil para a maioria das pessoas? Porque a mente treinada pela escassez é viciada em sobreviver, não em prosperar.
Ela está constantemente procurando ameaças, perigos, riscos, erros e críticas. Esse modo mental faz você gastar energia demais em preocupações que não constroem nada. Faz você viver em estado de alerta emocional, sempre esperando o próximo problema. E quando você espera problemas, você os encontra. Não porque eles eram inevitáveis, mas porque sua atenção estava configurada para identificá-los antes mesmo que surgissem. A abundância quebra esse ciclo. Ela cria um novo padrão cognitivo. Ela te ensina a notar o que antes passava despercebido. Pequenas oportunidades escondidas em conversas informais, insights que surgem em momentos de silêncio, contatos que podem abrir portas, convites que você antes ignoraria, sinais de crescimento que antes não saberia identificar. A mente abundante está sempre em modo de expansão, não em modo de defesa. E esse modo expansivo permite que você veja o que a maioria não vê. É assim que grandes empreendedores e líderes tomam decisões que parecem intuitivas, mas que, na verdade, são fruto de um foco treinado para enxergar o futuro de maneira diferente. Eles conseguem antecipar movimentos, prever necessidades, identificar tendências e perceber talentos porque sua atenção está voltada para o que pode nascer, não para o que pode dar errado. Essa é a essência da visão estratégica. E essa visão estratégica é construída a partir do mindset de abundância. No ambiente de trabalho, isso se manifesta de diversas formas. Você passa a ouvir mais, não para responder, mas para compreender. Passa a observar detalhes que nunca tinha notado. Passa a identificar padrões de comportamento no seu time, no seu líder e até em você mesmo. Passa a perceber oportunidades de melhoria antes que alguém peça. Passa a oferecer soluções antes que o problema cresça. Passa a agir com antecipação e não apenas com reação. Essa capacidade de antecipar é uma das habilidades profissionais mais valiosas do mercado atual, e ela nasce diretamente do foco orientado à abundância. Além disso, a abundância transforma sua relação com o tempo. Pessoas que pensam com escassez sempre sentem que não têm tempo, porque sua atenção está fragmentada, dispersa, perdida em distrações e preocupações. Pessoas abundantes sentem que criam tempo, porque suas prioridades são claras. Elas sabem o que importa e o que pode ser descartado. Sabem o que merece energia e o que merece silêncio. Sabem quando dizer sim e quando dizer não. Sabem como proteger seu foco, e proteger o foco é proteger a própria prosperidade. Essa mudança também afeta sua produtividade. A produtividade abundante não é sobre fazer mais, mas sobre fazer melhor. Não é sobre acumular tarefas, mas sobre direcionar energia. Não é sobre correr, mas sobre avançar. Não é sobre buscar perfeição, mas sobre construir progresso. Quando você adota o mindset de abundância, sua produtividade se torna fluida, consistente, leve. Você trabalha com mais presença, mais clareza, mais intenção e, por consequência, gera resultados superiores com menos desgaste emocional. A neurociência explica isso de maneira simples. Quando você foca em algo positivo, seu cérebro libera dopamina, neurotransmissor da motivação, que aumenta sua energia, sua criatividade e sua capacidade de tomar decisões. Quando você foca em algo negativo, libera cortisol, substância do estresse, que reduz sua visão de possibilidades, diminui sua criatividade e te faz cometer erros que normalmente não cometeria. É por isso que o mindset de abundância não é apenas uma filosofia. É um mecanismo biológico que melhora seu desempenho real no trabalho. Profissionais abundantes também desenvolvem algo extremamente valioso: visão a longo prazo. Eles entendem que resultados grandiosos não nascem de ações isoladas, mas de consistência. Eles não se desesperam quando algo dá errado, porque sabem que tudo faz parte de um processo maior. Eles não se iludem com ganhos rápidos, porque compreendem que prosperidade verdadeira exige base emocional, estratégica e energética. Eles pensam como investidores da própria vida. Não olham para microflutuações, olham para a curva de crescimento. Essa perspectiva amplia seu potencial de liderança, de influência e de prosperidade. Quando você pensa a partir da abundância, começa a se perguntar com mais frequência: como posso crescer com isso? Que oportunidade existe aqui? Como posso agregar mais valor? O que posso aprender que me levará ao próximo nível? Qual é o movimento mais inteligente agora? Essas perguntas constroem carreiras brilhantes. Elas moldam profissionais que atraem oportunidades pelo próprio estado de consciência. No final das contas, foco é destino.
A forma como você escolhe direcionar sua atenção hoje cria a vida que você vai viver amanhã. E a abundância é a ciência, a filosofia e o estado emocional que te permitem usar esse foco de maneira consciente, intencional e poderosa. Quando você aprende a focar no que expande, tudo na sua vida começa a expandir junto. Relações, oportunidades, renda, propósito, clareza, confiança, presença. Sua energia muda e o mundo responde à sua nova energia com caminhos que antes pareciam impossíveis. Abundância é, acima de tudo, a arte de olhar para a mesma realidade e enxergar um futuro maior. E quando você aprende essa arte, sua vida profissional jamais será pequena novamente. Tópico 9. Como o mindset de abundância transforma relacionamentos profissionais, amplia sua rede de influência e abre portas que pareciam inacessíveis. Existe algo que quase ninguém te diz sobre sucesso profissional. Você não cresce sozinho. Sua evolução está diretamente conectada aos relacionamentos que constrói, às conexões que nutre, às pessoas que reconhecem seu valor e às oportunidades que nascem dessas interações. E a maneira como você se relaciona com outras pessoas é profundamente influenciada pela mentalidade que você carrega. Porque a verdade é simples e poderosa. Pessoas que operam a partir da escassez criam relações frágeis, tensas e competitivas. Pessoas que operam a partir da abundância criam relações sólidas, inspiradoras e colaborativas. E no mundo profissional, essa diferença determina quem estagna e quem cresce de forma exponencial. A escassez distorce relacionamentos. Ela faz você enxergar colegas como ameaças, líderes como obstáculos, concorrentes como inimigos e oportunidades como recursos limitados que precisam ser protegidos o tempo todo. A escassez faz você se comparar de maneira constante, criar expectativas irreais, sentir inveja disfarçada, medo de reconhecimento alheio e ciúme invisível do sucesso dos outros. Você passa a viver em estado de vigilância emocional, sempre tentando defender seu espaço, proteger sua imagem e evitar ser superado. Isso cria tensão, cria cansaço, cria ressentimentos silenciosos e, principalmente, cria isolamento. Um isolamento emocional disfarçado de autoproteção. A abundância, por outro lado, liberta. Ela dissolve o peso da comparação e te permite enxergar os outros não como ameaças ao seu crescimento, mas como aliados potenciais, como referências, como pontes. A abundância te ensina que o sucesso de outra pessoa não diminui o seu. Pelo contrário, pode até ampliá-lo. Você começa a perceber que conexões são multiplicadoras, não competidoras. Que colaboração é estratégia, não fraqueza. Que reconhecer o talento alheio não te diminui, te fortalece. Porque apenas quem é seguro de si consegue valorizar o brilho dos outros. E essa segurança nasce da abundância emocional. Pessoas abundantes criam ambientes saudáveis, mesmo quando trabalham em lugares difíceis. Elas se tornam pontos de equilíbrio. São aquelas pessoas que escutam de verdade, que enxergam além das palavras, que oferecem apoio sem esperar algo em troca, que compartilham conhecimento sem medo de perder espaço. Elas transmitem maturidade ao falar, responsabilidade ao agir e humanidade ao se relacionar. E é justamente isso que faz com que construam redes profissionais extremamente fortes. É impressionante observar como grandes líderes ao redor do mundo cresceram apoiados em relações nutridas por abundância. Pense em Tim Cook, CEO da Apple. Ele é reconhecido globalmente como um dos líderes mais humanos e colaborativos da indústria tecnológica. Sua carreira não decolou porque ele era o mais agressivo, ou o mais competitivo, ou o mais barulhento. Ela decolou porque ele era generoso, consistente, respeitoso e profundamente focado em entregar valor real. Pessoas confiavam nele, e onde há confiança, há portas abertas. Esse é o poder da abundância aplicada aos relacionamentos. Ela cria pontes invisíveis que te conectam a lugares, pessoas e oportunidades que você jamais alcançaria sozinho. Mas essa conexão só acontece quando você muda a forma como enxerga as pessoas ao seu redor. A abundância te dá olhos para perceber que cada pessoa carrega um universo, que cada colega tem uma força, uma fraqueza, uma história, uma habilidade e uma perspectiva que pode agregar algo. Esse olhar te transforma. Você deixa de entrar em conversas para provar algo e passa a entrar para aprender. Deixa de ouvir para responder e começa a ouvir para entender. Deixa de disputar espaço e passa a co-criar soluções. Deixa de tentar impressionar e passa a contribuir de forma genuína. É nesse momento que a verdadeira influência nasce.
Influência não é sobre falar mais alto, é sobre ser alguém que faz sentido, alguém que agrega, alguém que inspira, alguém que cria valor emocional e intelectual para o time. E só pessoas com mentalidade de abundância conseguem fazer isso de forma consistente, porque elas não estão presas na tentativa de proteger o ego. Elas estão comprometidas com a expansão coletiva. A abundância também te dá coragem para se aproximar das pessoas certas. A escassez cria um medo enorme de rejeição. Faz você evitar conversas importantes, hesitar em pedir ajuda, recuar quando poderia mostrar suas ideias, silenciar-se diante de pessoas influentes e perder oportunidades por insegurança. A abundância quebra esse bloqueio emocional. Ela te faz perceber que conexões são construídas aos poucos, com autenticidade, com respeito, com presença. Você aprende a iniciar conversas sem medo, a mostrar seu trabalho com confiança, a se apresentar de forma clara, a expressar sua visão com firmeza. E quando faz isso, começa a ser lembrado. E quem é lembrado, recebe oportunidades. Um dos elementos mais poderosos dessa transformação é a capacidade de celebrar o sucesso alheio. Parece simples, mas poucas pessoas conseguem fazer isso genuinamente. A escassez sente o sucesso do outro como ameaça, a abundância sente o sucesso do outro como inspiração, e essa diferença é brutal, porque quem celebra cria conexões positivas. Quem celebra atrai respeito. Quem celebra se torna alguém que as pessoas querem ter por perto. E isso, no mundo profissional, é ouro puro. Muitos alcançam a competência técnica necessária para crescer, mas poucos alcançam a maturidade emocional necessária para manter esse crescimento. A abundância te dá as duas coisas. E há algo ainda mais profundo. Quando você opera em abundância, passa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Começa a criar redes mais fortes, mais maduras, mais prósperas. Você se cerca de profissionais que crescem juntos e não que se sabotam. De pessoas que compartilham oportunidades e não que escondem. De colegas que te impulsionam e não que te prendem. De líderes que reconhecem seu valor e não que temem seu potencial. Essa rede te conecta a ambientes mais saudáveis, mais produtivos e mais alinhados com sua evolução. E isso não é coincidência, é consequência. A abundância funciona como um imã. Ela atrai mais do que você expressa. Se você expressa generosidade, recebe generosidade. Se expressa colaboração, recebe colaboração. Se expressa confiança, recebe confiança. Se expressa valor, recebe reconhecimento. Você se torna um ponto de luz em ambientes que muitas vezes operam na escuridão da competitividade tóxica. E quando se torna um ponto de luz, portas simplesmente se abrem. A abundância também transforma sua relação com liderança e autoridade. Quando alguém pensa com escassez, sente medo de líderes, evita conversas difíceis, assume uma postura de inferioridade. Quando pensa com abundância, percebe líderes como pessoas que podem ensinar, inspirar, orientar. Você deixa de temer a autoridade e passa a construir parceria com ela. Essa maturidade emocional te coloca em outro patamar. Líderes percebem rápido quando alguém tem essa postura. E é exatamente esse tipo de profissional que eles querem promover, desenvolver e manter perto. Mas talvez o maior presente da abundância nos relacionamentos profissionais seja a liberdade emocional. A liberdade de não competir. A liberdade de não provar nada. A liberdade de não se esconder. A liberdade de não sentir inveja. A liberdade de não precisar diminuir alguém para se sentir melhor. A liberdade de ser você, inteiro, presente, confiante, contributivo. Essa liberdade é rara e quando você a conquista, tudo ao seu redor se transforma. Sua energia muda, sua comunicação muda, sua reputação muda e sua capacidade de impactar pessoas muda de forma definitiva. No final, o mindset de abundância não é apenas uma forma de pensar, é uma forma de se relacionar com o mundo. Ele transforma suas conexões, seus diálogos, suas interações e sua rede. Ele abre portas que antes pareciam inalcançáveis, porque agora você opera em uma frequência emocional que atrai oportunidades, inspira confiança e cria caminhos. A abundância te transforma por dentro. E, quando você se transforma por dentro, os relacionamentos certos começam a surgir como resposta natural ao seu novo estado de consciência. Tópico 10. A virada definitiva. O momento em que você decide se tornar a pessoa que vai viver a vida que sempre desejou. Chegamos ao ponto da jornada em que tudo o que foi dito ao longo deste vídeo se encontra em um único lugar, dentro de você.
Cada reflexão, cada exemplo, cada história, cada princípio e cada transformação emocional que construímos aqui converge agora para uma decisão interna que só você pode tomar. E essa decisão é a que separa aqueles que continuam repetindo a vida no piloto automático daqueles que escolhem escrever uma história completamente nova. Porque no final, abundância não é teoria. Abundância é escolha, é consciência, é postura, é intenção, é decisão diária. E a partir deste momento, você está diante da oportunidade de fazer uma das escolhas mais importantes da sua vida. A verdade profunda é que ninguém cria uma vida de prosperidade apenas acumulando conhecimento. Pessoas transformam suas vidas quando escolhem agir a partir de uma nova identidade. Quando decidem abandonar a versão limitada de si mesmas e abraçar a versão que sempre esteve esperando para emergir. Essa versão que você sente dentro de si, aquela que é criativa, confiante, corajosa, expansiva, abundante, não é uma fantasia. Ela é real. Ela já existe. Ela está apenas adormecida sob camadas de medo, insegurança, condicionamento e narrativas antigas que você repetiu sem perceber. Mas agora, depois de tudo que vivemos aqui juntos, essa versão está mais próxima da superfície do que nunca. A vida é sempre generosa com quem decide crescer. Ela recompensa o movimento. Ela respeita a coragem. Ela honra quem decide se tornar maior do que os próprios medos. E você já deve ter percebido que a verdadeira mudança não acontece quando tudo está perfeito. A verdadeira mudança acontece quando você escolhe crescer, apesar das imperfeições. É assim com líderes extraordinários, com profissionais de impacto, com empreendedores visionários, com pessoas que criaram riqueza, influência, legado e uma vida que faz sentido. Todos eles chegaram ao auge não porque eram especiais, mas porque decidiram conscientemente se tornar especiais. A abundância que você busca não está do lado de fora, está na forma como você passa a operar. Está na forma como você interpreta desafios, na forma como você se relaciona consigo mesmo, na forma como você enxerga oportunidades, na forma como você constrói relacionamentos, na forma como você se posiciona no trabalho, na forma como você valoriza seu tempo, seu talento, sua história. É uma mudança que acontece primeiro em silêncio, dentro de você, e que depois se manifesta em tudo que você toca. É importante que você entenda que você já tem tudo o que precisa para construir uma vida extraordinária. O potencial já está aí, a capacidade já está aí, o talento já está aí. O que falta muitas vezes é a permissão. Permissão para se expandir, permissão para dizer sim ao que te faz crescer, permissão para dizer não ao que te diminui, permissão para ocupar espaço, permissão para querer mais, permissão para prosperar sem culpa, permissão para ser visto, permissão para liderar, permissão para receber, permissão para viver uma vida de propósito, impacto e abundância. Quando você começa a viver a partir dessa permissão interna, algo extraordinário acontece. Sua realidade começa a se reorganizar de acordo com seu novo nível de consciência. Oportunidades que antes não existiam começam a aparecer. Pessoas começam a te enxergar de outra forma. Convites começam a chegar. Caminhos começam a se abrir. E isso não é coincidência, é coerência. O mundo externo sempre responde ao seu mundo interno. Quando você muda dentro, inevitavelmente muda fora. E talvez, pela primeira vez, você esteja realmente pronto para isso. Pronto para deixar o velho para trás. Pronto para parar de se encolher. Pronto para abandonar a narrativa de escassez que foi herdada, aprendida ou imposta. Pronto para deixar de ser alguém que espera e se tornar alguém que cria. Pronto para parar de sobreviver e começar a prosperar. Pronto para facilitar sua própria grandeza ao invés de sabotá-la. Pronto para assumir responsabilidade total pela sua vida, pela sua carreira e pela sua presença no mundo. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já decidiu. Uma parte sua já disse: eu quero mais, eu posso mais, eu mereço mais. Essa voz interna que te trouxe até este vídeo é a mesma voz que pode te levar ao seu próximo nível. Ela não está errada, ela está te guiando. Ela é o seu futuro, chamando o seu presente para se alinhar. E você não precisa mais resistir a esse chamado. Pode atender a ele com coragem, com gentileza e com determinação. O momento da virada não acontece em datas especiais, nem em circunstâncias perfeitas. Ele acontece em instantes simples como este, quando você se dá conta de que a vida que deseja não está tão distante quanto parecia. Quando você percebe que tudo começa no modo como pensa.
quando sente que não há mais sentido em carregar antigos medos que não representam quem você está se tornando. A mudança acontece neste segundo, quando você decide conscientemente: eu vou viver uma vida de abundância. E essa decisão não exige que você tenha todas as respostas. Exige apenas que você dê o primeiro passo com integridade e escolha continuar caminhando. Exige que você se comprometa com sua evolução, mesmo quando ninguém estiver vendo. Exige que você cultive a mentalidade que está alinhada com o destino que deseja construir. Exige que você honre sua história, mas não se prenda a ela. Exige que você cultive coragem suficiente para se tornar alguém que jamais imaginou que poderia ser. No fundo, a vida está constantemente perguntando: quem você escolhe ser? E hoje, depois de tudo o que compartilhamos aqui, você tem a chance de responder de um jeito novo, de um jeito mais consciente, de um jeito mais alinhado com sua verdadeira grandeza. O mundo precisa da sua melhor versão. Sua carreira precisa da sua melhor energia. Sua história merece ser vivida com propósito, com coragem, com brilho e com verdade. E você merece uma vida que faça sentido para sua alma, para seu talento e para sua consciência. A abundância não é um destino, é um caminho. E hoje você está dando um passo gigantesco nele. Continue caminhando, continue expandindo. Continue acreditando, continue se tornando, porque a vida que você sempre desejou está mais perto do que nunca. E agora, finalmente, você está pronto para vivê-la. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se alguma palavra tocou o seu coração, iluminou sua mente ou trouxe clareza para o seu caminho, então não deixe essa energia morrer aqui. Clique em curtir, porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo importa e ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem de abundância. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana nós trazemos conteúdos profundos, práticos e inspiradores para elevar sua consciência, sua carreira e sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que merece prosperar, que merece crescer, que merece despertar para o próprio potencial. E deixe aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve hoje. Eu quero ler e responder você pessoalmente. Sua jornada de abundância começa agora, e eu estou aqui caminhando ao seu lado. Vamos juntos!